Muito bom dia, meu querido irmão. Muito bom dia, minha querida irmã. Estamos entrando lá nesta manhã de terça-feira com mais uma edição do seu programa EBD no Rádio, né? Eu te convido nesta manhã a ficar conosco até às 8h30. Estaremos aqui comentando as nossas lições bíblicas, tá certo? Tocando música também ao seu coração. Já estamos chegando na lição de número 9 para o dia 26 de novembro de 2023, que tem como tema a igreja e o sustento missionário, né? E o nosso texto áudio se encontra em Filipenses, capítulo 4, verso 19, que nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. A nossa verdade prática, ela nos diz: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. E com essa leitura bíblica e essa leitura dessa verdade prática, nesta manhã declaramos aberto mais um programa EBD no Rádio. Vamos de música, Leonardo, e a nossa primeira canção é para você, ouvinte especial aqui da nossa programação. Bem, estão de volta depois dessa linda canção com Cleuton Queiroz, né? Cleuton Queiroz cantou aqui dentro do nosso programa, tá certo? Nesta manhã de terça-feira com o nosso programa EBD no Rádio. Nesse início do programa, nesse segundo bloco, queremos abraçar a todos os coordenadores da nossa querida Escola Dominical, todos os nossos queridos professores, tá certo? E a nossa superintendência da EBD aqui em Bacabal, composta pelas nossas queridas irmãs, Miriam, irmã Nilda Lima, irmã Ivonete, irmã Rosimar Monteiro e irmã Miriam Cordeiro, tá bom? Um abraço a todas essas queridas irmãs aí que compõem irmão Jacó, tá? Irmão Josenilson, tá? Todos esses irmãos que fazem parte aí da nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical em Bacabal. Um alô especial a vocês, especialmente a irmã Rosimar, que está sintonizada nesse momento com seu radinho aí, tá certo? A irmã Nilda Lima, o irmão Paulo Lima, no Residencial Grenville, e também a irmã Miriam, na Coab 3. Nosso muito obrigado. E a irmã Ivonete, né? Na Rua da Esperança. Nosso muito obrigado, muitíssimo obrigado por suas sintonias e audiência. Meus irmãos, estamos chegando na lição de pré-adolescente, a lição de número 9. Nós estamos finalizando praticamente, né, nosso trimestre. E na lição de número 9, com o tema Lidando com a Timidez. Nessa lição, a lição está encontrada, o texto da lição, ela está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7. É baseada nessa lição, tá certo? Essa lição, querida, ela vai trabalhar, ela vai ressaltar que a coragem é essencial para cumprir a vontade de Deus, né? Nessa lição também os nossos adolescentes, eles vão aprender que o dom de Deus deve ser exercido sem timidez, mas com coragem, com ousadia. Ainda nesta aula, os nossos adolescentes deverão aprender que devemos rejeitar a vergonha para testemunhar do Evangelho, né? Além desses objetivos que nossos adolescentes deverão aprender, deverão também ter outros saberes, como, por exemplo, saber que a timidez é uma característica que prejudica os relacionamentos, né? Saber que a pessoa tímida costuma se autocontrolar e isso gera falta de fé, gera falta de confiança em Deus, né? Deverão também, depois desta aula, ele deverá estar no seu coração, na sua mente, saber que o nosso bom Deus, né, ele chamou para exercer, tá, o chamado em tempos difíceis, sobretudo nesse tempo agora. Algumas pessoas dizem que as crianças, os adolescentes são a igreja do futuro. Não, não são a igreja do futuro. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles são a igreja do presente, que são uma ferramenta na mão de Deus para Deus usá-los poderosamente, tá bom? Então, os alunos deverão entender isso, compreender esta verdade. Além disso, eles não podem permitir que a timidez os impeça de ser funcional na casa do Senhor nosso Deus. E que nós, os cristãos, precisamos vencer
a timidez para anunciar a Cristo, né? E como exemplo do apóstolo Paulo, que encorajava a Timóteo para que despertasse o dom de Deus que lhe foi concedido, tá bom? Então esses são os saberes que os nossos adolescentes, nessa classe de pré-adolescente, deverão estar conscientes após o término desta aula, tá bom? Então esse é o assunto da nossa classe dos adolescentes, lição de número 9, de pré-adolescente, vencendo a timidez, ou lidando com a timidez, tá bom? Vamos pedir mais uma canção aqui dentro do nosso programa EBD no rádio, tá certo? E a você que está ligado com a gente, nosso muito obrigado por sua companhia. Fique conosco, estaremos apresentando aqui os principais conteúdos da nossa EBD, para que você possa ter interesse em estar domingo em uma delas, em nome de Jesus. Muito bem, meu prezado amigos e alunos da Escola Dominical que estão nos acompanhando nesta manhã, nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua participação aqui dentro do nosso programa, nesta manhã de segunda-feira. Quero abraçar e cumprimentar a você ligado com a gente em qualquer parte da nossa grande Bacabal região. A você que está no nosso aplicativo, nosso muito obrigado. E você que ainda não tem aí essa grande ferramenta de evangelização, não perca tempo, vai na loja Play Store e baixe o aplicativo AD Bacabal, tá certo? E seja ricamente abençoado com os louvores e com os programas aqui exibidos dentro da nossa programação, tá bom? E nesse programa eu quero mandar um abraço especial a todos também os professores, coordenadores da Escola Bíblica Dominical dos interiores, dos interiores, como Pinto Teixeira, Palmeiral, Mata da Ana, tá certo? Capoeira, Mata Fome, tá certo? Então todos os interiores também aqui, onde faz o campo de Bacabal, os professores dessas regiões, os alunos, nosso muito obrigado, como Lantejo também, tá certo? Nosso muito obrigado à sua participação e à sua audiência dentro do nosso programa EBD no rádio, tá certo? Queridos irmãos, estão chegando na lição de número 9, na classe dos nossos adolescentes, e nessa aula de número 9, vai trabalhar o tema o amor na família, né? E essa lição está baseada em 2 textos bíblicos. Ela está baseada no texto de Efésios, capítulo 6, verso 1 a 4. Está baseado em Colossenses, capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Nessa lição, os nossos queridos alunos vão trabalhar, vão conceituar, vão trazer o conceito de família. Saber que família não são 2 pares iguais, mas são os 2 diferentes, sua prole, tá certo? Nessa lição, os alunos irão entender a importância do respeito na relação entre pais e filhos. Ô irmão, esse assunto é um assunto que precisa estar mais sendo mastigado, principalmente dentro da igreja, tá certo? Os nossos filhos hoje, os filhos de alguns crentes hoje, perderam a noção totalmente do que é viver em família, de respeito, né? Nessa lição também, vamos frisar que a igreja começa na vivência familiar do lar. É lá que nasce a igreja, a nossa casa, é a nossa família, é a primeira igreja. E nós, queridos irmãos, as Escrituras Sagradas, elas apontam com clareza um modelo de família instituída por Deus. Infelizmente, em nossos dias, esse conceito tem sido distorcido por parte de uma sociedade humanista, não é? Por parte de uma sociedade humanista, além disso também uma sociedade egoísta, antropocêntrica, tá certo? Que não considera mais o homem como centro das atenções. Em razão disso, a sociedade tem rejeitado o ensinamento, ou melhor dizendo, ela considera o homem, né, no centro das emoções, das atenções, tá certo? E aí, em virtude disso, a sociedade tem rejeitado o ensinamento da palavra de Deus e tem priorizado, isso aqui é uma pura verdade, tem priorizado atender suas vantagens carnais, né? Suas vontades carnais, os seus desejos pecaminosos, tá certo? As suas emoções distorcidas. Como a família cristã, que preza pelos valores bíblicos, queridos, devemos rejeitar, sem sombra de dúvida, rejeitar qualquer parcialidade ou concessão aos valores relativizados dessa sociedade, que cada vez mais se distancia de Deus. É isso como não entende. Quanto mais o homem coloca ele no centro, retira Deus, mais ele se afasta de Deus, mais o caos se avança.
Por isso é necessário que o professor, nesta aula, converse seriamente com esses alunos dessa faixa etária, tá certo? Do papel de manter o compromisso com a doutrina bíblica. Porque a Bíblia, amados irmãos, ela é o parâmetro para que o homem não se destrua. Porque o homem, não considerando os valores éticos, valores morais, a tendência natural dele será se autodestruir. E a família e as doutrinas bíblicas e a família, que é a primeira igreja, que é a base da sociedade, ela tem por este princípio manter esses valores. Eu vi um estudo estudado com mais de 5 mil sociedades, né? E se descobriu que essa sociedade, vi a citação desse estudo na realidade, essa sociedade ele não conservou os valores da família ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Essa sociedade, a maioria se destruíram. E aquela família, aquela sociedade que valorizou o conceito de família e que viveu em família, ela permanece até hoje. E isto a Bíblia vem dizendo claramente, que o homem precisa de limite, porque sem limite ele auto se destrói. E a família e a doutrina bíblica, ele é esse limite, ele é esse freio que coloca no homem, louvado seja Deus. Mas se o homem tira Deus do centro e coloca a ele próprio, meu amigo, o resultado será esse que nós estamos vendo aí, uma sociedade caminhando de passos largos, né? Mas nessa lição, nossos adolescentes vão trabalhar isso, o amor na família, a importância do amor e o conceito de família. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amados, nós temos aqui a classe dos nossos adolescentes, nossos juvenis, que é uma classe de 15 a 17 anos, que nesse trimestre está trabalhando o Espírito Santo, e nessa lição de número 9, está trabalhando os dons do Espírito Santo, né? E a leitura bíblica para esta lição, o textuário dessa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, que nos diz: mas a manifestação do dom é dada a cada um para o que for útil. E nessa lição, queridos irmãos e queridos amigos, os nossos alunos deverão aprender, explicar, não é, o significado dos dons e também os seus propósitos, né? Eles deverão diferenciar os dons dos ministérios dos dons ministeriais, espirituais, aliás. Eles vão fazer essa diferença dos dons ministeriais e dos dons espirituais. E entender a maneira como o Espírito Santo distribui os dons a cada um, tá certo? E o professor da escola dominical, ele é a peça fundamental, ele é o líder para nesse processo dinâmico, tá certo? De fazer essa compreensão dos nossos alunos, tá? E essa lição, como sempre, ela está dividida em 3 pontos, são geralmente as nossas revistas, ela vem nessa distribuição. Primeiro ponto, significado e propósito dos dons. Segundo ponto, os dons ministeriais. E terceiro ponto, os dons espirituais, tá certo? Queridos, é necessário que nós busquemos, e nossa igreja aqui, a Igreja Assembleia de Deus em Bacabal, e não só a Assembleia de Deus em Bacabal, mas a igreja como forma geral, valorizar a busca por esses dons, né, que são importantes para o exercício, para o ofício da igreja aqui na terra, né? Uma igreja que não goza, que não desfruta dos dons espirituais, ela é uma igreja morta. Como assim, uma igreja morta? É uma igreja morta. Olha o livro de Atos dos Apóstolos. Olha a ousadia da igreja, a intrepidez da igreja, não é? Que alguns chamam o livro de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. E a Igreja Assembleia de Deus, ela valoriza essa questão dos dons espirituais, tá certo? Para ser usado de maneira correta, não de maneira exacerbada, como algumas igrejas, sobretudo as igrejas neopentecostais fazem isso. Desvirtualizando totalmente os dons e o seu propósito, tá? Então é importante isso na vida dos nossos jovens, que já desde já comece a nascer essa igreja com esse entendimento e com essa valorização. Porque nós, costumo dizer, somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal clássica, que valoriza o Espírito Santo, que valoriza os dons do Espírito Santo, e é graças a esses dons, né,
dom de curar, dom de profetizar, de revelação, é que a igreja se mantém de pé, que o corpo de Cristo se mantém de pé até aqui, resistindo às tempestades, resistindo os ventos de doutrinas contrárias que têm se levantado, sobretudo nos últimos tempos, contra a nossa igreja. Então, os dons do Espírito Santo é o tema da lição da classe dos nossos jovens, nossos juvenis, tá bom? Léo, traz mais uma canção e eu volto já já com a classe de jovens. Muito bem, estamos de volta nesta manhã de terça-feira com mais um programa EBD no rádio. E nessa oportunidade queremos abraçar e cumprimentar a você que nos acompanha em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região, tá certo? E agradecer por sua audiência, por sua participação aqui dentro do nosso programa nesta manhã, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua família, abençoe a sua casa. Meus queridos irmãos, estamos chegando já na lição na lição jovens, né? E nesse domingo que vem estaremos estudando a lição de número 9. E o tema da lição dos nossos jovens é fé para crer na salvação eterna, né? E o texto principal dessa lição está em Hebreus, capítulo 9, verso 27, que vai dizer: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, tá bom? E o resumo dessa lição, só poderemos apresentar para você nesta manhã, é que a Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna, tá certo? O hoje, o dia do Senhor se chama agora. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, tá certo? E o objetivo dessa lição, amados, é mostrar as teorias ateístas em relação à salvação, tá? É destacar a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição, e explicar a respeito da salvação e da vida eterna aos nossos alunos, tá? A eternidade que muitos estão desacreditando. E eu me lembro aqui de uma brincadeirinha do pastor Cláudio Duarte, que uma pessoa viveu a vida aqui na Terra negando a existência do inferno, né? E aí faleceu, morreu, desceu à sepultura. E lá, encontrando-se com o adversário, com Satanás, ele disse: não, mas eu não creio que você existe, eu não acredito, eu não tenho... E ele disse: não, para cá não precisa de fé não, precisa de fé para que eu existo, é a concorrência, é para ir para o céu. Lá você precisa de fé, aqui não precisa não. Então, meu irmão, não queira que essa brincadeirinha de trancoso se torne realidade na sua vida, né? Que a quantidade de pessoas que têm negado a existência do inferno nos últimos dias não é brincadeira. E causa espanto a nós os cristãos, que essas pessoas que o ímpio já nega naturalmente, né? O ateísmo já nega naturalmente. Mas agora, a partir de um bloco, de um segmento chamado cristão, que crê na Bíblia, e que passa a negar a existência do inferno, aí já é, como diz o meu irmão Hilton, me permita usar aqui a brincadeira dele lá na igreja, diz, aí é de lascar, né? Aí já é de lascar um negócio desse. Uma parte dos cristãos hoje já estão negando a existência do inferno, teólogos progressistas, negando totalmente a existência do inferno. Então, a lição dos nossos jovens: fé para acreditar na salvação eterna, fé para acreditar que Deus tem o poder de restaurar o homem, de conduzir ao homem ao céu de glória, né? E essa lição, o textuário dela está em Romanos 10, versos 6 ao 13, tá certo? Os nossos alunos vão estudar a respeito do céu, da vida eterna, tá certo? Onde todos redimidos por Cristo um dia habitarão. E você que é um salvo na pessoa bendita de Jesus, não duvide dessa salvação, a cada dia se aproxime mais dela, e é a orientação da Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Então, parafraseando, ou seja, quem é perdido, vai, meu irmão, vai, não perca tempo, vai lá e faça o que tem que ser feito. Agora, quem é salvo, procure mais a salvação, procure a cada dia estar mais na presença de Deus, né? Com isso aqui não estou crendo na doutrina da predestinação, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia está dizendo aqueles que não buscam a Deus, aqueles que se não buscarem a Deus, com certeza estão perdidos, né?
E essa determinação de buscar a Deus, o Espírito Santo, como aqui já vimos na lição anterior, ele impulsiona o homem, ele faz a chamada ao homem a buscar a Deus. Agora o homem, diante de si, estará a oportunidade. Deuteronômio, eis que põe diante de ti 2 caminhos, a vida e a morte. Aí Jesus diz, aí Deus diz, escolhe, olha, te dou um conselho, escolhe, pois, a vida. Aí está cheio de versículo bíblico mostrando claramente isso, essa busca de Deus pelo homem, né? Essa busca de Deus para dar vida eterna, para dar salvação ao homem. Agora, o homem, de sua contrapartida, o homem tem que dar o seu passo em busca, em aceitar. Quando a Bíblia fala em eleição, nunca é no individual, mas eleição sempre no coletivo. Deus escolheu, Deus elegeu a raça humana para ir ao céu de glória. Agora, cada um de nós devemos buscar, não é, o nosso passaporte, a nossa salvação, a vida eterna, né? Mas as teorias, sobretudo os ateístas, que isso provém do comunismo, né, têm negado o lado espiritual do homem. Por que o ateísmo comunismo busca isso? Porque ele busca substituir Deus. Porque na visão ateísta e na visão comunista, né? Por isso está aí a resistência. Mas eu fico assim, alguns cristãos que se dizem comunistas. Ô, meu irmão, tu tá ficando lelé da cuca, né? Tu tá ficando lelé da cuca. Ou tu não entende duas uma. Ou tu não entende, não tem a compreensão do que seja o evangelho, ou tu não tem a compreensão do que seja o comunismo. Porque se tu tiver a compreensão do que é evangelho e do que é o comunismo, você não tem como ser um cristão de viés comunista. Sabe por quê? Vou dizer já aqui para você, em modo grosso, para que você entenda. Né? Modo grosso. O comunismo, sobretudo o ateísmo comunismo, ele procura substituir Deus. Porque na visão dele, Deus errou. Ou na visão deles, Marx, Engels e essa turma boa aí. E Deus errou. Porque quando Deus fez o mundo, fez injustiça. Aliás, permitiu que existisse injustiça. Então Deus errou. E eles, como os bambambãs, têm a função de reconstruir o mundo. Um mundo sem injustiça, um mundo com igualdade e tal. Por isso que eles buscam, por isso que eles batem ferozmente contra o cristianismo, contra a igreja, porque Deus errou ao construir o mundo, tá? Uma visão marxista. E essa visão é totalmente distorcida do que diz a Bíblia. Mas nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, precisamos crer na palavra de Deus, que é a verdade. Ela não muda e continua sendo a verdade hoje e sempre. Louvado seja Deus. Então, nessa lição, nossos jovens vão trabalhar isso. Vão trabalhar essas teorias comunistas, tá certo? Que reputa a vida eterna, que reputa a salvação do homem, que crê, né, no existencialismo, e por aí vai. Essa lição vai discorrer de alguns teóricos dessa mensagem aqui, tá certo? E a nossa lição está em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre as teorias ateístas em relação à salvação, tá certo? No segundo ponto vai falar sobre a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. E no terceiro e último ponto, nossa revista vai falar salvação e vida eterna, tá? Precisamos crer na salvação e na vida eterna. Léo, traz só o jingle da EBD aí e eu volto já já. Muito bem, depois desse comercial da nossa escola dominical, tá até dando aqui hoje um trava-língua hoje aqui, Leonardo, da nossa escola bíblica dominical, tá certo? Nosso endereço, tá certo? Já está aí em todos os bairros de Bacabal, existe uma escola bíblica, uma Assembleia de Deus, com uma escola bíblica funcionando, esperando por você e sua família. Querido irmão, chegando agora na lição chefe, digamos assim, né, dos adultos, que nesse trimestre está trabalhando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho de Cristo a todos os povos, é o tema da nossa lição geral da lição dos adultos. Nessa lição agora, no dia 26 de novembro de 2023, lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. A igreja e o sustento missionário é o tema da nossa lição, tá?
E a lição dessa semana, querido irmão, ela traz um assunto interessante para a gente. Qual é esse assunto, irmão? Que é o assunto financeiro. É o assunto da obra missionária, é o assunto que causa, digamos assim, que os crentes troçam a cara para um lado, troçam por outro, tá certo? Mas a igreja, ela não existe, não só a igreja, mas a sociedade, ela não existe, o mundo não existe sem essa trocas de, digamos assim, de valores, né? Então, a igreja vive o grande desafio, sobretudo o desafio financeiro, do patrocínio da obra missionária. Da obra missionária. Uma pesquisa apontada na nossa própria lição mostra que nós, os cristãos, temos gastos nossos recursos que Deus dá. E é bom que o crente que tem um bom bolso cheio, que tem o bolso cheio de dinheiro, é bom que ele entenda que esse dinheiro não é dele, ele é apenas mordomo, ou seja, ele é apenas administrador daquilo que Deus tem dado a ele. Deixa eu dizer uma coisa mais importante, uma coisa interessante aqui para você, talvez você não saiba disso, né? Mas a igreja, ela é custeada, escute isso que eu sei para você, na sua maior parte, por aqueles crentes de valor aquisitivo, de que tem pouco valor monetário. E Morribamar, o que é isso? Não se espante, não se espante isso que eu dizer para você. Sobretudo, estou falando da Assembleia de Deus, né? Da Assembleia de Deus no geral. A maior, digamos assim, a mola movedora são aquela camada que menos ganha, são quem mais contribui, são quem mais ajuda, são pessoas que estão mais de mão aberta para contribuir. Não estou dizendo que quem ganha muito não contribui. Claro que contribui, sim, contribui, mas só numa proporção menor, tá certo? Menor. E a obra do Senhor nosso Deus, sobretudo a questão de missão, querido irmão, necessita desse desprendimento. Na lição anterior, nós vimos fazedores de tenda, mas nós vimos que foi uma opção de Paulo. Paulo, ele optou não onerar a igreja, uma opção dele. Você vai observar que mais na frente ele fala dizendo que o obreiro é digno do seu salário e tal, e tal, e tal, e que a igreja deve contribuir. Paulo, foi uma opção dele não querer se tornar peso para a igreja, ele resolveu trabalhar e assim divulgar a obra do Senhor nosso Deus. Nessa lição dessa semana, ela traz essa questão do sustento da obra missionária. E ela está fundamentada em Filipenses, capítulo 4, versos 10 ao 20, tá certo? Há uma comparação entre os Filipos, que eram os irmãos, de que a igreja simples, né? Igreja simples em relação à igreja de Corinto, que era uma igreja bastarda financeiramente, né, de Corinto, que servirá como um importante ensinamento para a compreensão contemporânea do sustento financeiro da obra missionária. Dessa forma, meu querido irmão, estudaremos a perspectiva bíblica do assunto financeiro da obra missionária e os princípios básicos para esse sustento, tá certo, financeiro, tá certo, que é um estímulo para investir na obra missionária. Tá certo? Mas eu acabei esquecendo de trazer o dado da questão que nós estamos gastando muito mais com outras coisas, com Coca-Cola, do que com obra missionária. E essa lição ela vai trazer esse choque, vai trazer esse despertamento, tá certo? Paulo coloca a igreja de Filipe como exemplo de uma igreja despreendida, né? Dessa questão, desses apegos, uma igreja que contribuía com a obra, que não tinha nenhuma impedimento, tá certo, de contribuir com a obra missionária. Então essa lição ela vai focar, vai trabalhar basicamente isso, tá? No primeiro ponto vai falar sobre a igreja de Filipe e o sustento missionário. No segundo ponto, os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. No terceiro e último ponto, vai trabalhar aprendendo a investir na obra de Deus. Irmão, e como diz o textuário da lição, o texto da lição aqui já é a base para que eu e você sejamos cooperadores mais audaciosos na obra missionária. Como ele diz aqui, olha, o sustento missionário é um investimento espiritual, viu, crente, que Deus acredita na conta dos doadores. Louvado seja o nome do Senhor. O investimento que você faz na obra missionária é um investimento nos céus. É diferente do investimento aqui na terra.
O investimento que você faz na obra missionária é um investimento no céu. Porque a Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz, não há valor monetário que pague uma alma. Não há valor financeiro que possa falar, que possa pagar o resgate de uma alma. E nós, como missionário, todos nós como missionário, temos essa responsabilidade. Tem um missionário que vai, tem um missionário que intercede e tem um missionário que mantém, que contribui. Tá? Já pensou, irmão, se cada um de nós colocasse no nosso coração esse desejo realmente de contribuir com a obra missionária, quantos missionários estaríamos enviando além fronteiras e aqui mesmo, até mesmo dentro da nossa terra, dentro da nossa nação. Existem lugarejos, tá certo? Que precisa de missionários estarem lá, sabe? Que às vezes a gente vê a situação da minha obra missionária e pensa na África, pensa nos países da janela 10x40, mas aqui mesmo no nosso estado, Maranhão, provavelmente tem locais, né, que não tem um crente. Eu vi até uma pesquisa no livro do pastor Raifran, desses locais do Maranhão, povoado grande, que não tem uma igreja, que não tem um crente, tá certo? Que precisa que alguém vá lá e evangelize. E a forma de fazer isso é enviando alguém, é enviando um missionário. Mas não é enviar e jogar ele, deixar lá Deus por conta do acaso. Não, enviar e manter o seu sustento, manter o básico para a sua existência ali naquela localidade. Então a obra missionária é a missão número 1 da igreja. Então essa nossa Lê Revista vai trabalhar esse tema na próxima aula. Eu finalizo nesta manhã dizendo para você, venha à EBD, tá certo? Nesse próximo domingo, aprender mais de Deus.